Bom dia a todos. Que o nosso querido Mestre Jesus encontre no coração de todos nós, nessa manhã de domingo, uma terra bastante fértil para o cultivo do seu amor e de sua paz. Dando início ao que preparamos para esta manhã, nós lembramos uma frase do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar suas más inclinações. Que nós temos muitas inclinações infelizes, muitas mazelas a lapidarmos, não é novidade. Basta que nós façamos uma breve reflexão sobre como nós ainda agimos, pensamos, e nós não teremos dúvidas que nós precisamos melhorar. Hoje, graças aos conhecimentos e às orientações que a doutrina espírita tem nos ofertado, já é possível um esforço nessa busca de aperfeiçoamento. Nós vamos identificando, percebendo aquilo que não nos faz bem, aquilo que ainda nós utilizamos de forma infeliz, e começamos a ter a vontade, o desejo de que isso seja superado. Isso é de uma forma geral, pois já que estamos todos juntos nesta oportunidade encarnatória, significa que mais ou menos nós temos as mesmas dificuldades, os mesmos defeitos. E quando nós começamos a trabalhar no sentido de perdermos essas inclinações infelizes e ir substituindo-as por ações mais adequadas, mais condizentes com o Evangelho do Cristo, nós começamos a trabalhar o nosso grande objetivo aqui na Terra. Porque muitos companheiros, quando observam grandes espíritos missionários com suas obras grandiosas, se colocam a pensar: será que eu tenho uma missão aqui na Terra? Será que eu tenho algo muito grandioso a realizar? Pode ser. Mas caso isso seja realmente verdade, o tempo mostrará. Agora, o que importa é que todos nós temos um objetivo comum, que nada mais é do que a nossa transformação moral. Porque não basta, como afirmou Kardec, nós frequentarmos a casa espírita. Não basta tomarmos passe. Se nós não fazermos um esforço em colocar aquilo que nós aprendemos dentro da casa no nosso dia a dia, aí nada adiantará ter vivido dentro ou fora do espiritismo se nós não fizermos nenhum movimento para nos auto-melhorarmos. Mas aí muitos podem estar perguntando: como eu faço para conquistar essa transformação moral? Aí nós usamos uma frase muito conhecida de todos nós: amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando Jesus trouxe o seu evangelho de amor para que nós pudéssemos aprender o caminho que leva ao Pai, Ele já deu o roteiro correto. Basta que nós fiquemos atentos e tenhamos vontade e determinação de então segui-lo. É fácil? De forma alguma. Realmente demanda um esforço, porque nós estamos há muito tempo acomodados com esses defeitos que ainda fazem parte do nosso dia a dia.
E todo movimento no sentido de mudar algo em que nós já estamos habituados, realmente demanda um esforço imenso, mas que é possível. E às vezes, essa dificuldade em amar o próximo, que é a única forma que nós vamos conseguir futuramente amar a Deus de forma verdadeira, é criado alguns empecilhos, algumas dificuldades, por nós mesmos, é claro. Porque nós temos aquelas mazelas, aquelas inclinações infelizes que nos acompanham e que nós temos uma certa dificuldade em abandonar. Nós precisamos começar a ficar atentos em como nós podemos fazer para ir substituindo essas mazelas, essas infelicidades que fazem parte do nosso dia a dia. É claro que nós poderíamos passar a manhã toda falando sobre cada uma delas. São muitas. Mas para essa manhã, nós separamos 3. São situações que nós deveríamos já desconhecer, pois se nós temos o conhecimento da doutrina, estes sentimentos que nós vamos apresentar a seguir já não poderiam mais fazer parte da nossa vida. Só que a gente percebe, de um modo geral, que as pessoas ainda mantêm estes sentimentos ativos, muito presentes, e isso vem dificultando esse movimento do trabalho, da reestruturação íntima. Um dos sentimentos que nós separamos e que nós deveríamos já ter abolido de nossas vidas é a mágoa. Pedindo licença aos profissionais da área, nós entendemos a mágoa como um sentimento que nós geramos em nós mesmos, causados pela ação de terceiros. Ou seja, quando algum companheiro de existência tem uma ação e que nós a entendemos, sendo ou não, como prejudiciais a nós, nós geramos um sentimento que começa a nos corroer por dentro, sentimento que nós damos o nome de mágoa. E sem perceber, nós vamos alimentando esse sentimento diariamente. E quando nós percebemos, nós passamos a viver apenas sob o efeito desse triste sentimento tão presente ainda entre os companheiros encarnados. E quando a gente não mede, não percebe o quanto isso nos é daninho, prejudicial, a gente continua alimentando. E quando nós acabamos perdendo o controle, essa mágoa começa a gerar dentro de nós o ódio. Outro sentimento infeliz que nós já deveríamos ter deixado para trás há muito tempo, mas que sem perceber, nós continuamos cultivando no nosso dia a dia. Quando nós pegamos aquele sentimento que nós mesmos geramos dentro de nós, através da mágoa, e o alimentamos, e ele chega a um patamar tão grande que ele se transforma no conhecido ódio, nós não conseguimos mais, muitas vezes, olhar para a pessoa que participou daquele episódio. Nós queremos, na verdade, distância. Nós não suportamos nem estar no mesmo ambiente que o outro. Tamanho sentimento negativo que nós alimentamos. E o curioso é que nós fazemos tudo isso achando
que estamos prejudicando de alguma forma, direta ou indiretamente, aquela pessoa. Mas, na verdade, os únicos prejudicados somos nós mesmos. E às vezes esse ódio se torna tão forte e tão grande que nós passamos uma encarnação inteira cultivando esse sentimento tão infeliz. E quando não, ao invés de ficarmos já nesse patamar tão infeliz, nós vamos adiante e geramos um terceiro sentimento, conhecido como vingança. Ah, não, mas eu como espírita, até às vezes me magoo ainda. Sinto lá um ódiozinho de leve, mas me vingar, jamais. Que isso? Isso eu não faço mais. Será? Vejamos nós no nosso dia a dia, nas coisas mais simples. Quando, por exemplo, nós convidamos alguém a fazer uma ação qualquer conosco, e essa pessoa, não podendo naquela oportunidade, se nega. Nós até dizemos que entendemos, tudo bem, mas ficamos ali preparados para que na oportunidade que aquela pessoa venha devolver o convite, nós possamos arrumar qualquer desculpa para também não aceitar. Nós queremos pagar com a mesma moeda. Isso a gente faz de forma espontânea, sem perceber, sem nos dar conta de como nós ainda somos vingativos. O outro exemplo que nós encontramos, a vingança tão presente em nossas vidas, é quando alguém, percebendo que de alguma forma fez algum movimento que nos ofendeu, que nos entristeceu, resolve então nos procurar. E num gesto de humildade, nos diz: olha, se eu fiz alguma coisa a você, algo que lhe contrariou, que lhe ofendeu, por favor, peço que me perdoe. Compreenda que ainda eu preciso trabalhar algumas ações no meu dia a dia que eu erro. Então, por favor, me desculpe. Normalmente, quando isso acontece, nós subimos num pedestal bem alto, olhamos a pessoa lá de cima e dizemos assim: claro, lhe perdoo. Como se nós fôssemos seres superiores a ela, porque estamos perdoando, enquanto isso é a nossa obrigação. Mas curioso que normalmente após a frase do eu perdoo, acompanha uma outra, normalmente por meio do pensamento, que nos diz assim intimamente: mas que você vai pagar, você vai. Ou então, usamos aquela velha frase, né, a justiça divina tarda, mas não falha. Ou seja, nós só não deixamos de perdoar aquela pessoa que humildemente nos procurou, percebendo aquela falha que poderia ter ocorrido, como nós também a julgamos e a condenamos. Sem perceber, nós nos colocamos como Criador, ditando regras, o que cada um deve passar. Quem sou eu para condenar alguém, se tantas mazelas me acompanham? Nós nos esquecemos que todos nós estamos aqui com um único objetivo: aprender, melhorar, realizar essa tal transformação moral. E que assim como eu, os companheiros de existência também precisam aprender, muitas vezes através do erro, das falhas. Isso aí mostra, quando nós mantemos esses sentimentos tão ativos no nosso dia a dia, o quanto ainda nós somos incompetentes na arte de amar. Nós até amamos ou dizemos que amamos aqueles que têm carinho por nós, aqueles que nos tratam bem, mas basta um escorregão para que aquele sentimento que nós
tanto enfatizamos deixe de existir. E a gente percebe, só nessas 3 situações que nós citamos, da mágoa, do ódio e da vingança, e poderíamos colocar mais inúmeras outras, que elas acabam tendo algo bem comum. Nós vamos perceber que a raiz desses sentimentos infelizes estão presentes em nós porque ainda cultivamos o egoísmo. Ah, mas será que o egoísmo provoca tudo isso em nossas vidas? Vamos ver o que nós encontramos nas obras de Kardec, em especial no Livro dos Espíritos. Questão 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Perguntou Allan Kardec, a espiritualidade que codificava a doutrina. A resposta, embora longa, vale a pena a gente refletir sobre ela e ficar atentos. Explicaram os Espíritos. Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser desde esta vida ir aproximando-se da perfeição moral, aproximando-se, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. E para finalizar, essa frase deve nos preocupar bastante. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Ora, se o egoísmo é tão perigoso, tão prejudicial, por que continuar abraçado a ele? Será que não está na hora de nós começarmos a trabalhar para eliminar de vez esse sentimento tão perigoso e tão prejudicial de nossas vidas? Mas muitos podem estar perguntando, tá, eu até quero, como eu faço isso? Como eu começo a combater o egoísmo? Porque Kardec, na afirmação dele, ele deixa bem claro que nós não vamos conseguir eliminá-lo de tudo nesta oportunidade encarnatória, mas precisamos dar os primeiros passos, iniciar esse trabalho. E a forma que nós encontramos para poder vencer esse sentimento tão perigoso e tão presente é algo que nós quase não ouvimos falar dentro de uma casa espírita. Será que nós já ouvimos falar sobre isso? Caridade. Este é o antídoto para quem quer começar a eliminar o egoísmo de sua vida. Poxa vida, de novo caridade? Eu já tenho fornecido cestas básicas a algumas famílias que eu conheço, que passam por dificuldade, tenho levado roupa a quem não tem o que vestir, calçada a quem não tem o que colocar nos pés, mas caridade não é só isso não. Na verdade, caridade vai muito além disso. Essa caridade material é importante, desde que, quando nós a fazemos, a realizamos, tenhamos em nós humildade, para nos colocar na mesma posição daquele que a recebe, para que nós não humilhemos a pessoa que está sendo assistida. Ah, mas se de repente, por qualquer motivo que seja, eu não possa realizar essa caridade material tão necessária ainda entre nós, eu posso fazer algo? Pode, porque a caridade não se limita
as questões materiais, ela vai muito além. Nós vamos perceber, de novo no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade, na questão 886, em qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E olha a vírgula ali, ó, como a entendia Jesus. E a resposta da espiritualidade, embora nós já ouvimos no mínimo uma vez na vida, nós ainda temos uma dificuldade imensa de vivenciá-la. Pois caridade, segundo Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Será que nós estamos sendo realmente bons com todos aqueles que nos cercam? Ou apenas com aqueles que fazem um esforço muito grande em nos agradar, em não nos contrariar? Será que nós estamos compreendendo as imperfeições dos companheiros de existência? Lembrando que eles estão aqui para aprender, como nós. E que muitas vezes eles são ferramentas que a bondade divina nos oferece para que nós possamos aprender também, para que possamos nos melhorar. E será que estamos perdoando todas aquelas ofensas que nos são oferecidas? E olha que o ato de perdoar, eu entendo como não sendo o maior. Melhor seria se nós não nos ofendêssemos, pois aí nós não teríamos que perdoar ninguém. O problema é que dentro da nossa pequenez espiritual, qualquer motivo torna-se um grande desajuste dentro de nós. Mas eu até tento ser caridoso. Eu compreendi que para que eu possa realizar essa busca, essa tentativa de eliminar o egoísmo da minha vida, eu preciso ser caridoso. Mas às vezes eu venho à casa espírita, participo das atividades e me encho de vontade de lá fora colocar tudo em prática. Mas às vezes, ou na maioria delas, eu fraquejo. Eu não consigo. O que eu faço para que a caridade, de forma objetiva e verdadeira, comece a fazer parte do meu dia a dia? Ora, nós precisamos então fortalecê-la, alimentá-la, e a gente consegue isso por meio de um sentimentozinho tão grande, chamado fé. Não, mas espera aí, eu sou uma pessoa de fé. Eu não falto um domingo da casa espírita, tomo passe, bebo água fluidificada, venho às terças-feiras nas exposições. Isso não é fé, isso é religiosidade. A fé vai muito além. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, um texto de um espírito protetor que fala sobre a fé. Segundo ele, a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Ora, todos nós temos a semente da fé. Ela está dentro de cada um. O que nós precisamos é fazer com que ela germine, que ela cresça. Muitas pessoas acreditam que o simples fato de frequentar uma casa espírita ou qualquer outra instituição religiosa resolverá todos os problemas de sua vida. E a gente descobre que não é bem por aí. O que a doutrina espírita faz é nos dar suporte, base, estrutura e orientação, para que nós mesmos tenhamos condições
de eliminar todas as dificuldades. E quando a gente entende isso, entende que por trás de tudo que acontece, tem a misericórdia divina agindo, e que muitas coisas que nós entendemos como prejudiciais a nós, são na verdade ferramentas de lapidação que estão sendo oferecidas a cada um em cada oportunidade. O problema é a forma que nós olhamos. Nós nos esquecemos que nós podemos usar a fé nos dois sentidos que ela pode ser compreendida. Primeiro, no sentido humano, onde nós acreditamos em nós mesmos, onde nós entendemos que nós somos capazes de superar toda e qualquer dificuldade que possa aparecer no nosso dia a dia. Assim como um esportista, ele se prepara, se esforça, para que quando chega o momento da competição, ele dê o melhor de si e tente a vitória. E embora ele às vezes fraqueje e não chegue no objetivo tão desejado, ele não desiste. Ele volta a se preparar. E novamente, na próxima oportunidade, tenta fazer melhor que na anterior. E nós devemos ser assim. Saber que todos nós temos condições e podemos fazer muito. Mas nós precisamos acreditar em nós mesmos. E aí, aliado a isso, usarmos a fé divina. Quando nós começamos a entender que Deus, no seu amor e na sua bondade, nos oferece situações para que a gente possa aprender a lidar com elas, para que a gente possa agir diferente da forma que agimos em outrora e que nos fez tanto mal. É a misericórdia divina nos dando novas oportunidades e não castigos. O problema é que nós não queremos sair do comodismo. E essa fé, tão necessária para que a gente supere as nossas próprias barreiras, pode também ser alimentada, pode ser estruturada. E isso a gente encontra muito dentro da casa espírita. Pois, segundo Kardec ainda, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. E como desenvolver uma fé tão firme, que não fraqueja, que é capaz de enfrentar qualquer situação, qualquer dificuldade? Fé que vai fazer com que eu consiga vivenciar a caridade na minha vida, através de algo chamado conhecimento. E olha que conhecimento é que não nos falta. Só na casa espírita, além das palestras, das exposições públicas, nós podemos encontrar as obras por meio de livros, hoje DVD, CD, que nos oferecem muito conhecimento, muito esclarecimento. E ainda dentro da casa, embora muitos tenham uma certa dificuldade, uma certa resistência em aproveitar uma terceira ferramenta, nós precisamos lembrar dela. Porque nós podemos encontrar dentro do centro espírita o conhecimento de uma forma mais proveitosa ainda. Um sentimento que quando, assim como asseverou João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do quê? Libertará das nossas próprias mazelas, das nossas dificuldades, da nossa preguiça. E para que a gente consiga este conhecimento, por que não frequentar os grupos de estudo? É através do estudo da doutrina espírita que nós começamos
de uma forma mais acentuada a embasar a nossa fé. Porque nós começamos a compreender de forma mais significativa os propósitos da bondade divina. Quais são as nossas necessidades, para onde precisamos caminhar, como caminhar, onde chegar. O conhecimento espírita também não resolve o problema de ninguém. Mas sabe o que ele faz? Ele muda a nossa forma de enxergar o problema. Ele faz com que nós olhemos o problema como oportunidades. E aí tudo muda de figura. Porque eu não vejo mais aquela dificuldade como algo que quer me prejudicar, como algo que eu não sou capaz de lidar. E sim, eu enxergo ali uma oportunidade que me foi oferecida para que eu exercite tudo aquilo que eu tenho aprendido, para que eu coloque em prova a minha forma de pensar, de agir e de ser. Eu enxergo ali a bondade do Pai, que quer que eu faça da melhor forma possível. O problema, como nós já dissemos, é que nós não queremos fazer esforço algum. Nós não queremos, de forma alguma, ter que mudar hábitos. Nós não queremos sair do comodismo. Nós preferimos, quando possível, que os outros resolvam os problemas que são nossos. Nós queremos que, como um passe de mágica, tudo se transforme. E se transforme da forma que nós entendemos como mais conveniente a nós mesmos. E olha que às vezes nós usamos o recurso da prece para um contato com a espiritualidade superior, com Deus. E é curioso que até na prece a gente se pega a tentar, de alguma forma, burlar as leis divinas a nosso favor. Nós queremos os resultados de acordo com a forma que nós entendemos sendo a melhor. E nós sabemos, quando fazemos uma reflexão mais serena e mais esclarecida, é de que nem sempre aquilo que nós desejamos ou entendemos como se nós precisássemos fosse realmente o melhor. É curioso que a espiritualidade nos esclarece que na maioria das vezes aquilo que nós desejamos e tanto queremos, na verdade, foi a nossa perdição e as nossas falhas do passado, e que queremos mais uma vez cometer o mesmo erro. Falta o que aí em nós? Fé. Acreditar em que Deus faz o melhor. E, consequentemente, agindo junto com a bondade divina, nós precisamos fazer o esforço e o movimento de nos colocar dentro dessa determinação de sermos um pouquinho melhores. E aí a gente começa a perceber que existe um movimento onde o conhecimento que nós adquirimos dentro da casa espírita irá fortalecer a nossa fé, irá nos embasar, nos dar suporte para que a gente tenha vontade e condições de colocar todo o conhecimento que o Espiritismo tem nos oferecido em ação, fazendo com que a nossa fé deixe de ser passiva e comece então a se colocar em movimento, exercitando tudo lá fora, no dia a dia, com os nossos companheiros de existência, sendo mais caridosos, exercitando aí o amor ao próximo, fazendo aquilo que Jesus entendeu como o maior mandamento. Pois só aquele que consegue, se amando, sabendo da necessidade que aquilo tem para ele,
conseguirá amar o próximo. E aquele que ama o outro, inclusive aqueles que ainda têm uma certa dificuldade em vivenciar o amor e a bondade, poderá então amar a Deus. E quando a gente começa esse movimento de aproximação de Deus por meio do nosso próximo, nós começamos aí a livrar-nos de nossas mazelas. Porque aquele que coloca o bem, a bondade no seu dia a dia, automaticamente começa a eliminar todo e qualquer sentimento infeliz que o acompanha. E mesmo quando perceber que um desses sentimentos infelizes ainda está se demonstrando muito forte, ele percebe e começa um trabalho ou um retrabalho para que possa lapidar essa infelicidade. E aí a pessoa começa de uma forma verdadeira a realizar a sua transformação moral. E quando a transformação moral começa a acontecer, nós, além de beneficiados, além de estarmos progredindo rumo à nossa evolução espiritual, estaremos contribuindo com todos os companheiros de existência, inclusive com o planeta. Quando nós percebemos uma preocupação muito grande, uma ansiedade por parte de muitos companheiros acerca dessa nova fase que o planeta está migrando, quando a Terra começa a ser um planeta de renovação, quando nós deixamos a questão das expiações e provas para trás, se nós trabalharmos a nossa moral, nós teremos condições de sermos ferramentas nessa nova fase que o planeta está entrando. Então que nós possamos aproveitar as oportunidades que nesta encarnação estamos encontrando, que a misericórdia divina tem nos oferecido, por meio da doutrina espírita, e façamos dela a melhor que já tivemos. É a nossa chance, é o nosso objetivo, e que Jesus possa nos abençoar e nos auxiliar neste caminho rumo à nossa própria evolução. Muita paz a vocês. As informações que a gente recebe